E aí, pessoal, tudo bem? Black Desert lançado hoje, já tem gente jogando. Acabei de chegar em casa, tô baixando a atualização. Enquanto eu fico olhando esse número crescer, enquanto eu fico desesperado para começar a jogar, eu vou gravar um vídeo que eu preciso gravar logo, porque senão eu esqueço. Faz tempo que eu quero gravar esse vídeo. E eu sempre acabo esquecendo de gravar ele, mas eu quero falar um pouco sobre o aprendizado de idiomas, os bloqueios que a gente tem para aprender qualquer idioma, não importa qual seja, principalmente em inglês, porque ele tem um valor simbólico muito grande para a gente hoje em dia. E aí eu vou usar uma dica que eu uso com os meus alunos, e eu vou falar o quanto qualquer arte marcial, por exemplo, o karatê, pode ser usada para te dar confiança que você precisa para falar inglês. Se o seu inglês é ruim e se você trava toda vez que você vai falar. Quando você vê um gringo lá no seu escritório, você trava, você não consegue falar nada para ele a não ser yes, yes ou yeah. Porque você fica nervoso demais e não sabe o que responder. Você até sabe falar, mas você não consegue coordenar as ideias porque você não está acostumado a ser exposto a uma situação como essas. Então, desculpa, talvez você não seja o público-alvo desse vídeo, mas eu trabalho muito com gente que trabalha para multinacionais e que tem que lidar com gente de fora o tempo inteiro e que trava, porque a hora que tem que conversar com alguém em inglês, vem todos os conflitos, vem todo o trauma do aprendizado do idioma, vem todos os anos de estudo e a fluência que você ainda não tem. Bom, então eu quero traçar paralelos com o karatê e eu quero que você saiba que dependendo do estilo de karatê que você fizer, por exemplo, Kyokushin, Shotokan, você tem treinos em que você precisa apanhar. Sim, o que você precisa fazer no treino é apanhar. Então você faz uma posição assim, enrijece os músculos do seu abdômen, do seu peito, e aí os caras eles vão ficar te socando, te dando porrada mesmo, e você tem que aguentar e não pode começar a chorar. E aí você olha para mim e me pergunta, cara, para que raio serve um treinamento desses, em que você fica tomando pancada? O que você vai aprender com isso? Você vai aprender a apanhar, você vai aprender a tolerar a dor, e você vai aprender a não ter medo dela. Porque numa situação de combate, não existe uma coisa que atrapalhe mais a sua defesa do que o medo de tomar o golpe. Então, você já viu alguém que não manja de artes marciais sendo atacado com uma ameaça de soco? Pode ser o soco mais torto, assim, a pessoa levanta o chinelo para ela, e a tendência é que a pessoa faça assim, ó. E como é que você se defende de um soco assim? Não dá para você se defender de um soco assim. E por que é que a pessoa faz isso? Porque ela tem medo da dor. Ela tem medo da dor. Então, quando você vai no treino de karatê lá, você dá uma de machão, enrijece o peito, você começa a tomar um monte de porrada e você começa a absorver aquela dor e começa a aprender a lidar com ela. Então, a familiaridade com essa dor. Calma, você não vai ter que apanhar para aprender inglês, não é isso que eu tô querendo dizer, tá? É só um exemplo, fique tranquilo. E os treinos nem são tão ruins assim, eles batem onde sabem que você pode apanhar. É, e mas esse treino, assim, a possibilidade de conseguir resistir à dor é muito boa, porque quando você entra numa situação de combate de verdade mesmo, o cara te golpeia. Ou você defende, ou você não consegue defender e o golpe passa. E quando o golpe passar, você vai sentir a dor e vai falar, ok, tomei um soco. Então, sabe aquelas frases clássicas de Rocky Balboa dizendo que não importa o quanto você bate, o que importa é o quanto você apanha e consegue continuar caminhando? Sim, exatamente isso. Por que é importante você não apanhar, não ter medo da dor e saber como se comportar e saber como reagir a ela? Você vai tomar um soco, você vai sentir dor e ainda assim você vai ter condições de chutar, de socar, de revidar, de imobilizar a outra pessoa. Você vai conseguir sair dessa situação de combate e é muito importante que você saiba como sair dessa situação de combate. O que isso tem a ver com inglês? Eu percebo que a maioria das pessoas trava não por falta de conhecimento do inglês ou do japonês ou de qualquer outro idioma. As pessoas elas travam por medo de não saber como reagir. Elas travam por ter medo de ouvir uma pergunta e não saber responder. E elas sabem até responder muitas perguntas, mas lógico que tem muitas outras para as quais elas não estão preparadas. E o desespero de serem confrontadas com uma pergunta dessas faz com que elas travem nas perguntas mais simples. Mais simples. Então, se você tem medo de situações em que você tem que obrigatoriamente falar com alguém que de fora, principalmente no seu escritório, quando a sua promoção, a sua carreira, a sua estabilidade no emprego, a sua reputação está dependendo disso, tem algumas frases de escape, de dodge mesmo, do tipo, e não tenha vergonha de dizer oi. Então, se a pessoa fala inglês com você e você não entendeu nada, fala sorry, could you repeat please? I beg your pardon. E assim, inventa alguma coisa que você possa dizer para que ela repita. Inventa não, né? Você diz alguma coisa para ela para que ela repita aquilo que ela disse. E se você não entender de novo, né? Rebata, fala, oh, can you please speak slowly? I can't understand. Tem essa frase na manga, ela é muito importante para você.
Can you repeat, please? I can't understand. Desculpa, você pode repetir, por favor? Você pode falar um pouco mais devagar, por favor? Eu não consigo entender. E se a pessoa repetir e ainda assim você não entender, respire, tenha toda a calma do mundo e tenha uma frase do tipo: Oh, sorry, I can't understand you. Can you write, please? I will search the meaning and I will give you an answer. Tenha esse speech, né, esse discurso pronto. Desculpa, você pode escrever aqui no papel, por favor? Eu vou pesquisar e aí eu vou te trazer uma resposta. E aí você fala, não, mas aí eu tô arruinando a minha carreira. Será? Então vamos colocar num outro contexto. Você pode arruinar a sua carreira com as pessoas que têm esses pré-julgamentos culturais e com essas pessoas que encontram valor simbólico na língua. E aí eu tenho um vídeo nessa mesma playlist falando sobre o valor simbólico, o valor de status que a língua adquiriu hoje em dia, que é uma grande besteira. Mas agora eu quero que você se coloque no lugar do estrangeiro, porque a gente gosta de ver o estrangeiro, o americano, o britânico, o japonês como uma entidade superior, a que você deve venerar. Isso é uma grande besteira. Vamos parar para pensar da seguinte maneira. Imagina que você abriu uma empresa nas Filipinas. Imagina que você abriu uma empresa, tipo, na China. Imagina que você abriu uma empresa na Indonésia. E aí você tem lá a sua empresa. E aí os seus funcionários nessa empresa, eles começaram a estudar português, porque afinal de contas eles trabalham numa multinacional brasileira, beleza? E aí você, dono da empresa, vai lá visitar e vai ver como que está a sua produção na sua fábrica lá na China. E aí você chega e vai conversar com o presidente que você deixou lá. E conversa também com alguns dos subordinados desse presidente. Você vai conversar com o diretor, com o gerente, com o coordenador. E aí quando você chega para um e fala em português com ele, fala: Olá, tudo bem? Como estão as coisas? E a pessoa fala: Ah, olá, tudo bem? Eu tô dando um sotaque britânico para um chinês porque não sei imitar o sotaque dele. E aí você fala: Quais são os planos para amanhã à tarde? E ele fala: Desculpe, não entendi. Quais são os planos para amanhã depois do almoço? Desculpe, não entender. Pode escrever aqui, por favor. Eu vou procurar uma entender e responder. E aí ele me dá um papel e uma caneta. Eu fico puto ou não? Eu não ficaria, porque assim, eu tô no país do cara, meu. Aí eu vou colocar no papel lá, ó, quais são os planos para amanhã à tarde. Entrego o papel para ele. Daqui 10 minutos esse cara me aparece de novo com a resposta toda escrita. E aí ele tem lá 13h15, 13h30, 14 horas. Ele me traz a agenda inteira, completamente organizada com tudo que ele tem que me dizer. E aí eu coloco ele para fazer uma apresentação para mim. Ele apresenta lindamente como tá a produção, como estão todas as coisas. E aí eu falo, me fala aí dos maiores desafios e quais são os planos, né, e sugestões para melhorias. E aí o cara olha para mim, depois de ter apresentado tudo belamente, a informação que eu pedi, ele fala, desculpe, pode repetir. Cara, me fala aí quais são os desafios, as dificuldades que você acha que a gente tem que superar para melhorar os nossos processos aqui. Desculpe, não consigo entender. Pode escrever, eu vou pesquisar e te trazer. Eu posso ficar puto com o cara? Não, o que eu pedi pra ele, uma apresentação do andamento da produção, ele me apresentou e tá tudo bonitinho. Eu fiz uma pergunta pra ele não entendeu. Ele pediu pra eu escrever lá e depois ele vai pesquisar uma resposta e vai me trazer. E se esse cara me trouxer de verdade, daqui 20 minutos, meia hora, se ele me trouxer amanhã isso, eu vou descobrir duas coisas. Que eu tenho uma empresa no estrangeiro, que eu tenho estrangeiros trabalhando pra mim, que eu tô no país do cara, onde eles falam o idioma deles, e que o cara tá aprendendo português pra conseguir se comunicar comigo, e ele tá se comunicando. Ele não tem como chegar à fluência porque o cara vive na China e não convive com brasileiros, não tem com quem praticar, mas ele tem um tremendo esforço pra conseguir se comunicar comigo e me dar toda a informação que ele precisa me prover. Logo, eu vou ficar com raiva desse cara e falar, mano, que português bosta, vou mandar esse cara embora, eu acho. Você vai fazer isso? Claro que não. Imagina, o cara ele tá lá rodando a sua empresa, ele tem pleno know-how daquilo que ele faz, ele conhece as atividades que ele faz, ele tem controle do que ele faz, ele consegue apresentar o que ele faz em português, só que ele não entende a minha pergunta e não consegue sustentar uma conversa fluentemente comigo. Eu vou mandar embora o cara porque ele falou eu não saber responder agora. Cara, não, isso não vai acontecer. Agora, imagina numa outra situação eu tenho uma outra pessoa e aí eu vou conversar a mesma coisa com ela. Olá, tudo bem? Quais são os planos para amanhã à tarde? Sim, sim. Oi? Não, quais são os planos para amanhã à tarde? O que que a gente vai fazer amanhã depois do almoço? Claro, claro. Podemos.
Você tá vendo que, assim, existe um grande problema e existe uma grande diferença entre não ser capaz de falar fluentemente um idioma e não ser capaz de se comunicar? E por que que essa pessoa tá falando sim, sim pra tudo que eu faço? Porque ela tá apavorada. Porque ela tá apavorada, ela tá com medo de ser julgada, ela tá com medo de ser mandada embora porque o português dela não é bom, ela tá com medo de ser mandada embora porque ela não tem vocabulário, porque ela não tem listening, porque ela não tem speaking. E aí esse desespero faz com que ela demonstre uma coisa que sim é prejudicial à carreira dela. Não a falta de fluência no idioma, a falta de habilidade de comunicação e a fragilidade emocional. O outro cara, ele sabe que ele tá no país dele. E ele falou, oh, desculpe, eu não consigo entender, escreve, por favor, amanhã eu a responder você. Esse cara, ele não sabe como dizer, mas ele sabe o que dizer e logo ele conquista respeito. E ele impõe respeito em torno da atividade que ele exerce. Agora, essa pessoa aqui, completamente fragilizada, submissa emocionalmente e submissa culturalmente... Porra, que me foge. Essa pessoa submissa culturalmente, ela prova que ela é extremamente fraca. Então, não seja aquela pessoa fraca que vai chegar aqui e vai ficar enaltecendo a cultura americana só porque você está vendo um americano como se eles fossem grandes superiores a nós, porque eles não são. Eles são seres humanos como todos os outros. Todas aquelas coisas bonitas que você vê em Friends, todos aqueles badasses que você vê saindo lá em Breaking Bad, eles são ficção. Os caras do Breaking Bad e do Friends, eles são tão reais quanto os personagens da Malhação. Eles não existem, isso não é vida real. E a cultura deles não tem em nada superior à nossa. Então, quando vai um brasileiro para as Filipinas, ia ser legal um cara das Filipinas que mal fala português, mas que tenta falar com sotaque perfeito, vir com uma camisa do Cristo Redentor, assim, estampada na camisa, o que significaria isso para você? O que significaria para você chegar na mesa de um cara que trabalha nas Filipinas e você chegar na mesa dele para ver o que ele faz e ele ter a foto da Avenida Paulista, assim, de fora a fora no cubículo dele lá. E assim, eu, coração São Paulo. O que você pensaria de alguém que mora nas Filipinas e que trabalha na empresa brasileira que é a sua, se você chegasse na mesa dele e visse foto da Avenida Paulista, foto do Cristo Redentor, foto do Macarajé, foto de um chimarrão, você, como é que você identificaria, como é que você perceberia essa pessoa como extremamente frágil emocionalmente, extremamente submissa culturalmente, e esse tipo de pessoa nem sempre merece respeito. Então, a menos que você ame realmente a Disney, não ame as coisas por dissociação, assim, não tenha vergonha da Avenida Paulista e seja apaixonado pela Broadway, porque isso é submissão cultural. Você tem todo o direito, se esse for realmente seu gosto. Mas se você estiver fazendo isso para agradar os americanos, porque você acha que eles vão chegar aqui, vão te admirar e vão falar, né, você é dos nossos, você não pertence a esse paizinho de bosta aí, não. Não é isso que eles pensam. Quando eles encontram um brasileiro extremamente apaixonado pelo Rio, pela cultura local, eles pensam a mesma coisa que você pensaria de alguém se você chegasse na China e o cara tivesse extremo orgulho de Pequim, não sei porquê, mas assim, porque ele ama, porque é o país dele, a cidade dele. Pense nisso. Então, assim, quando você for conversar com alguém, não seja submisso culturalmente, não seja frágil emocionalmente e lembre-se que se você, principalmente se você é um gerente, se você é um diretor, se você, eu dou aula para pessoas de altos cargos, então assim, às vezes o cara é superintendente da porra toda, ele é o cara que mais manja daquele assunto no país. E ele é extremamente inseguro e ele transpira e ele gagueja e ele parece uma criança na apresentação porque ele acha que ele é um fracasso porque o inglês dele não é bom. E para essas pessoas eu digo, eu sei falar inglês fluentemente, só que numa reunião dessas eu não sei o que falar. O que você acha que é mais importante? Podem haver, assim, eu posso falar 10 idiomas fluentemente, se eu não souber o que falar, eu sou um bosta. Se eu não tiver assunto, eu não vou conseguir comunicação com ninguém. E você, lá no seu escritório, você sabe que falar, você é especialista no assunto e você tem coisas que as pessoas querem escutar. Como é que você vai transmitir essa mensagem? Dá-se um jeito. Quando as pessoas querem que exista comunicação, essa comunicação vai existir. E quanto mais força emocional você demonstrar na solução do seu problema, melhor. Então, quando você encontrar o cara no elevador e ele desembestar a falar para você, olhe com dignidade para a pessoa e fale: Sorry, I don't understand what you say. Can you repeat?